Continuamos nossa jornada pela Semana do Milênio. Hoje adentramos na intrigante visão do pré-milenarismo dispensacionalista, uma interpretação repleta de nuances e relevância para compreender o reinado de Cristo. É claro que contamos com seu like nesta mensagem que começa agora. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta já é a terceira parte desta mensagem sobre a nossa Semana do Milênio. Na primeira, eu fiz uma introdução a respeito destas mensagens e sobre o milênio propriamente dito. Ontem conversamos sobre a primeira forma de pensamento a respeito desse tema, o pré-milenarismo histórico. Na descrição do vídeo você encontra os links para as duas partes anteriores desta mensagem. Nós seguimos nossa conversa sobre 4 visões diferentes a respeito do conceito do reinado milenar de Cristo, apresentada em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6. Uma visão a cada dia. E apesar de ter esse tema especificamente no Apocalipse, muitos estudiosos entendem que a noção de coisas que acontecem durante o milênio também pode ser encontrada em profecias como de Isaías e Zacarias. Daniel também pode apresentar conceitos que colaboram com esse tema. Alguns pontos de outros profetas também podem apontar para esse momento igualmente. Quem acompanha há mais tempo essas nossas mensagens sabe a razão de eu chamar este momento de conversa. É porque você pode participar desse bate-papo. Eu aguardo a sua participação através do espaço de comentários. Lá você pode registrar a sua dúvida e tão logo permita o Senhor, eu vou responder. Você pode deixar o seu testemunho, as suas observações a respeito desta mensagem e assim nós podemos aprofundar mais essa nossa conversa que nós temos por aqui. Vamos para a segunda corrente de pensamento a respeito do milênio, o pré-milenarismo dispensacionalista. Eu acredito que esta seja a posição mais comentada, com mais livros, estudos, filmes, novelas e afins. Claro que quando se desenvolve um livro, uma novela, uma peça, há uma história para contar esses eventos. E esse romance criado não deve ser tido como literal do ponto de vista bíblico. O enredo serve apenas para desenvolver a história. O que deve ser verificado é o contexto bíblico da explicação dos eventos e não o desenvolvimento desse roteiro. Cito como exemplo a série Deixados para Trás, que é muito criticada pelo romance, mas ele não é literal. E muitas pessoas pensam que o entendimento dessa visão a respeito do milênio foi fundamentado pelos autores daquela série. Mas eu, por exemplo, já conhecia esse pensamento 15 anos antes da série ser escrita. Logo, quem culpa os autores da série pelo entendimento do pré-milenarismo dispensacionalista ser o mais difundido, não conhece toda a história. Se você observar os eventos desse modo de entender o milênio, verá que eles estão presentes naquela série. Não pense em cristãos trabalhando para o anticristo sabendo quem ele seja. Isso é romance para prender a atenção. Não precisa ser dessa forma. Mas se essa visão do milênio estiver de acordo, aquela série apresenta de forma muito adequada a parte bíblica. O romance cada um desenvolve o seu. Apesar de ser a mais comentada, não sei se ela é a que mais pessoas entendem como correta. Apenas é a mais comentada. De acordo com o dispensacionalismo, o presente século, a explicação sobre esse ponto é a mesma da visão anterior. Não é o século da nossa folhinha, mas o tempo do fim que o Senhor sabe quando será. Então, o presente século terminará com o arrebatamento da igreja, citado preferencialmente por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17, que junto com a aparição do anticristo marca o início dos 7 anos da grande tribulação na terra.
Alguns definem que os primeiros 3 anos e meio ainda sejam com relativa tranquilidade, dentro de certos limites, e que a grande tribulação para valer começaria de fato apenas na segunda metade desse período de 7 anos. Então é possível falar de grande tribulação desde o começo do período de 7 anos, como apenas na segunda metade desse período. Essa tribulação terminará com a Batalha do Armagedon, na qual Cristo retornará para destruir os seus inimigos, que estariam prestes a destruir os judeus, que devem ainda reconhecer Jesus como Messias. As nações serão então reunidas para um julgamento. Este ainda não é o do trono branco. Cristo se assentará no trono de Davi e governará o mundo a partir de Jerusalém. Israel receberá um lugar de honra entre as nações novamente, o templo terá sido reconstruído e os sacrifícios do templo serão instituídos novamente como sacrifícios memoriais apenas. Aliás, entende-se que o início da segunda metade do tempo da tribulação seja exatamente quando o anticristo tenta romper mais uma vez o sacrifício e pede adoração para si, quando rompe o acordo de paz com Israel, que seria por 7 anos na metade desse tempo. No fim do milênio, Satanás será solto e liderará os incrédulos em uma nova rebelião contra Cristo e a nova Jerusalém. A rebelião será subjugada através de fogo vindo dos céus, e Satanás será lançado no lago de fogo. Os perversos serão trazidos diante do trono branco, agora sim, julgados e lançados no lago de fogo. E nesse ponto começará o estado eterno. Não encontrei esse entendimento antes do século XIX, e ele surge dentro do movimento Brethren. Acredito que a primeira pessoa que escreveu sobre esse entendimento foi John Nelson Darby. Esse entendimento se popularizou rapidamente nos Estados Unidos, através do movimento chamado Bible Conference Movement. Scofield apresenta esse entendimento nas notas da sua Bíblia de referência. Entende-se que o pensamento foi sistematizado por Lewis Sperry Chafer, fundador do Dallas Theological Seminary. Ele ainda é autor de um texto de teologia sistemática dispensacionalista que conta com 8 volumes. No século XX, essa visão foi ensinada em um nível mais acadêmico por John Dwayne Pentecost, entre outros. E acabou ganhando a literatura por conta de escritores como Hal Lindsey e Tim LaHaye. Você deve ter notado que essa visão nasce como a primeira, pois defende que vivemos o período antes do milênio. É pré-milenarista, mas vai além do texto do Apocalipse e não fica só nele simplesmente, pois busca informações complementares em Isaías, Daniel, Tessalonicenses e outros textos que fazem ao menos uma referência aproximada a esse tema. Pensando em uma conclusão, então, essa posição é a mais comentada, só não sei se é a mais aceita, e aqui teoricamente é mais falada, sim, dentro do pensamento teológico da igreja, mas não deve ser a mais aceita. Ela revela sua importância por unir outras passagens bíblicas para desenvolver a sua interpretação. E isso é importante porque a Bíblia não é simplesmente uma coleção de passagens, mas seus textos muitas vezes estão conectados para uma melhor interpretação. Pensar no dispensacionalismo é muito interessante e pode gerar outra sequência de mensagens exatamente a respeito das dispensações. Mas aí é assunto para outro momento, permitindo o Senhor. Amanhã, permitindo o Senhor, falamos do terceiro pensamento referente ao milênio que nós encontramos no meio dos pensadores cristãos, o pós-milenarismo. Eu aguardo você para a sequência dessa mensagem. Permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.